Vamos à chamada, né? Alberto tá aí? Tô. Machão aqui, ó. Então responde, por favor. A hora que eu coloco para poder fazer o diário de classe, eu não vejo quem tá aí mais. Tô. Alberto. Alberto Machão aqui. Presente, querido professor. Almir. Ainda André não parou o curso. Daniel. Everton. Ainda não também. Flávio Tavares trancou matrícula. Ainda não. O João Dias. Ainda não. Jonas. Tá entrando, Jonas, professor. Tá entrando o Jonas? Leandro Aparecido. Por enquanto só tá Lucas e Oséias, além do Alberto. Lucas e Oséias. Isso, Lucas, Oséias e Alberto. Somos nós três, por enquanto. Quem que veio com essa voz aí? São Paulino. Nós estamos ouvindo do Zés. Agora entrou Almir e Jonas. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Jonas. Só para avisar para o senhor, o Everton não vai poder entrar na aula hoje. Eu estou gravando a aula para ele. Tá joia? Tudo bem. E ele não vai poder entrar por quê? Eu acho que ele tinha algum compromisso hoje, algo do tipo. Ah, tá bom. Eu acho que essa caneca aí que o Oséias colocou aí, precisava colocar uma lhamazinha do lado. Uma figura de uma lhama do lado. Então vamos lá. Se vocês tomarem essa carcada, também vocês me criticam por isso. Né? Eu não sei por que a professora falou. Hã? Não sei por que a professora virou a rei para a barriga. Não, eu sei que ela me criticou, né? Eu recebi, não ela, eu recebi dela dizendo que os alunos criticavam que eu perdia tempo na aula falando de futebol. Professor, aqui a gente só tem elogio para falar do senhor, viu? Isso é coisa do Alberto. Isso assim na frente, né? Pelas costas eu sei lá como é que é. Que careta. Que nada, professor. Que nada. Não reclamada, não. É que nem na igreja, todo mundo fala bem do pastor, na frente dele. Aqui é todo mundo crente aqui, viu? Se tiver algum Zé Pilintra aí, Zé Pilantra, né? Nós vamos orar agora. Tá bom, mas vamos lá então. Pessoal, uma das tradições mais importantes em toda a Bíblia é a tradição messiânica, não é? Jesus, que é o centro da nossa Bíblia cristã, ele é afirmado como o Messias. Quando ele pergunta para os discípulos o que as pessoas diziam dele, né? Os discípulos respondem que ele era Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas, ou João Batista. E aí ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro responde, tu és o Cristo, né? Ou seja, a palavra Cristo é a tradução grega para a palavra hebraica Messias. Então, o próprio Jesus se identificava como o Messias de Israel. E essa tradição, essa ideia messiânica, ela é uma tradição que permeia todo o Antigo Testamento.
E a gente, então, se pergunta, né? Quando surge essa tradição? E não é muito fácil pensar na tradição messiânica, e não é muito fácil pensar na origem do sentimento, do messianismo como uma ideia. E por que não? Porque se nós lemos vários profetas, embora nós não acreditemos, não endossemos a ideia dos profetas como adivinhos do futuro, né? Como pregadores daquilo que vai acontecer, mas, na verdade, já existia, não digo em todos os profetas, mas dentro do profetismo, uma forte linha messiânica, que perpassa profetas como Isaías, Jeremias, Miqueias, né? A gente vê essa ideia. Na verdade, o messianismo, a ideia messiânica, ela não está somente nos profetas. Nós podemos ver em vários salmos a perspectiva messiânica. E mesmo na história deuteronomista, nós vemos a cada rei que se levanta o ressurgimento da esperança messiânica em torno daquele rei. Embora nós, na história de Judá, só tenhamos 3 reis que possam ser chamados inquestionavelmente de reis messiânicos, Davi, Josias e Ezequias, o fato é que a cada rei que se levantava, suscitava-se novamente as esperanças messiânicas. Isso tem feito com que, inclusive, muitos autores do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Europa, atribuam à monarquia a fomentação da esperança messiânica. No entanto, quando a gente Zorobabel, sim, Zorobabel também, Ageu, quando Zorobabel vem, há o ressurgimento da ideia messiânica, sim, da esperança. E muitos autores colocam que o messianismo nasceu no seio da monarquia judaica israelita, principalmente a casa de Davi. E isso vai ao contrário, vai justamente contra os estudos sociológicos que nós temos dos movimentos messiânicos, milenaristas, inclusive movimentos messiânicos milenaristas que aconteceram no Brasil. Nós podemos falar do movimento do Contestado, do movimento dos Muckers, do movimento de Antônio Conselheiro e de diversos outros movimentos em que se formou uma comunidade em que se esperava a vinda de um Messias, a vinda de um Redentor, e que os levasse a uma situação de superação da realidade. E justamente a gente procurou trabalhar essa questão na nossa dissertação de mestrado. Então, o que eu vou tratar aqui, hoje, é um resumo, bem resumido, né, da minha dissertação de mestrado e do meu livro. Vocês, inclusive, podem comprar o livro na secretaria, exatamente esse mesmo, que o professor vai ficar muito contente com todos vocês, né? E ficará muito suscetível quando faltar aquele 10º de ponto, assim, entre você ser aprovado ou reprovado, né?
Brincadeirinha, pessoal. Né? Mas, na verdade, o que a gente vai tratar aqui hoje é, de uma certa forma, um resumo desse texto. E o que a observação desses movimentos messiânicos nos traz como referência para a gente entender o messianismo do antigo Judá? A primeira coisa é o conceito de Messias. O que é o Messias? O Messias é uma figura, uma pessoa, que pode ser o próprio Deus encarnado, ou pode ser um enviado de Deus para conduzir o povo a uma situação de prosperidade e superação da miséria, dos problemas que estivesse enfrentando. Né? O Messias, então, é um ser imaginário, que, logicamente, ele pode se transformar numa pessoa histórica, mas ele é esperado ainda como uma pessoa imaginária e que iria conduzir o povo a uma situação de superação da miséria, das dores, do sofrimento, conduzindo a uma situação de prosperidade. É importante que a esperança messiânica ela é anterior ao Messias. Antes que surja o Messias, já existe no meio do povo a esperança pela vinda de um ser que conduzisse as pessoas, que conduzisse o povo àquela situação. Né? Não é o Messias que desperta o sentimento messiânico, a esperança messiânica, mas é a esperança messiânica que vai ser catalisada por um ser que se torna, então, o Messias. Essa situação, essa esperança messiânica, ela só se desenvolve no meio de sociedades que tenham algumas características especiais. Por exemplo, ela só se desenvolve em sociedades que tenham uma visão linear da história. Sociedades que têm uma visão cíclica da história não desenvolvem uma esperança messiânica. Só aquelas que acreditam que a história tem um começo, um meio e caminha para um fim, caminha numa determinada direção. Né? Sociedades que acreditam no eterno retorno, ou, por exemplo, embora tenha acontecido um caso de messianismo entre os espíritas aqui no Brasil, entre um grupo espírita, mas não acontece em sociedades, é o único caso esse, de uma sociedade que creia, por exemplo, em reencarnação, em que a alma vai e volta, né, para a vida presente. Outra característica é que só se desenvolve em sociedades que vivem um processo de anomia social. O que é anomia? É uma sociedade que ela está tão desestruturada, em tamanho opressão, tamanha dominação, tamanho sofrimento, que ela não tem perspectiva nenhuma de sair dessa condição, a não ser sendo carregada, sendo levada por um herói, por uma pessoa especial. Vocês, né? Vocês, eu digo, por exemplo, Lucas, Wellington, não o João Dias nem o Oséias, mas vocês não viveram, por exemplo, o Brasil no final da década de 80,
em que nós estávamos numa situação, depois do plano cruzado, depois de tantas situações, nós estávamos em tal em tal processo de desestruturação da sociedade que, de repente, aparece um herói, né, e que é eleito para ser presidente estrondorosamente, um camarada que ninguém conhecia, não sabia de onde vinha, para onde ia, mas simplesmente porque ele incorporava as aspirações messiânicas que a sociedade tinha naquela época, né? É nessa época, por exemplo, que o Ayrton Senna ganha projeção, ganha o coração dos brasileiros, levando a bandeirinha cada vez que ganhava a corrida de Fórmula 1, justamente porque ele incorporava esse ideal do herói, do brasileiro vencedor, do brasileiro que dava certo no mundo e num mundo altamente competitivo, como era a Fórmula 1. Bom, então somente sociedades em completo estado de desestruturação é que elas costumam gerar um movimento messiânico. Os movimentos messiânicos, eles foram muito comuns, eles são muito comuns em momentos determinantes da história, em marcas que podem ser puramente simbólicas, mas que são marcantes, são muito simbólicas. Por exemplo, a passagem do ano 1000 na Europa gerou diversos movimentos messiânicos. A chegada do ano 2000 gerou diversos movimentos carismáticos, nem sempre messiânicos, mas carismáticos, aqui no Brasil, né? Vocês, novamente, vou dizer que vocês não são dessa época, né? Mas, por exemplo, na década de 90, apareceram um monte de estapafúrdias teológicas, do tipo o dente de ouro, né? Ou a oração para emagrecer, e coisas desse tipo, né? Não é à toa que, nesse período, se fortaleceram as igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais se intensificaram na sua força, na sua intensidade, né, nessa época. Então, as sociedades desse período, ou que adotam, que criam uma esperança messiânica, são todas sociedades em processo de anomia social. Também uma coisa interessante, que todas as sociedades em que se desenvolveu uma esperança messiânica foram sociedades organizadas em sistema de parentesco ou real ou fictício, né? Por que fictício? Você ia, por exemplo, nas fazendas no interior do Brasil, até metade do século passado, por exemplo, existia um sistema de compadrio, né? Que um era compadre do outro, o dono da fazenda era o compadre de todo mundo, a mulher do dono da fazenda, ela era a comadre de todo mundo, que era eles eram uma espécie de pai e mãe de todos os colonos, de todas as pessoas que viviam na fazenda. E havia uma relação ali na fazenda, embora não deixe de ser uma relação injusta, uma relação opressora, mas é uma relação muito parecida como de uma família, né? Os filhos dos colonos eram tratados muitas vezes pelo casal de donos da fazenda como se fossem afilhados, como se fossem donos ou filhos ou netos daquele casal, né? Em sistemas desse jeito. É um sistema em que a relação familiar não é real, né? Não é consanguínea, mas ela é imaginada, né?
fulano é compadre de fulano, fulana é comadre de fulana. Isso é uma relação familiar imaginária. Como também era no Judá antigo. Quando a gente lê a estrutura tribal, né, no livro de Juízes, estruturado em família, clã, tribo, isso é uma estrutura familiar. A família é o centro da sociedade. E essas famílias se organizavam muitas vezes de forma fictícia. Por exemplo, quando vocês estudaram a história de Israel, certamente vocês perceberam que as tribos, né, elas não eram dos 12 filhos de Jacó. Essa organização em descendentes dos 12 filhos de Jacó é uma organização que foi pensada, planejada, mas não histórica, né? As tribos têm origens diferentes. As tribos do sul, as tribos do centro, as tribos do norte. Mas elas se entendiam, os grupos ali se entendiam como ligados através de laços de parentesco. É fato também que Judá vivia uma situação de anomia. Por que uma situação de anomia? Se nós observarmos antes de Davi, todos os grupos, os povos ali à volta de Judá, e que estavam à volta de Judá, já estavam estruturados na monarquia, sejam as cidades e estados filisteias, sejam as monarquias de Moabe, Amon, Edom, na Transjordânia, seja o próprio Israel ao norte, que já tinha dado um passo para a monarquia com Saul, e Judá estava cercado por esses povos. Ou então ao sul tinha o Negueb, que era o deserto, que não tinha como correr para lá. Esses povos, inclusive, que estavam estruturados em monarquia, eram povos que gostavam, né, de ajudar a consumir aquilo que Judá produziu no campo, né? As pessoas de Judá trabalharam, semearam, plantaram, colheram, e na hora de consumir, vinha lá os filisteus, os edomitas, os moabitas, Israel, e pegavam aquilo e levavam para casa, né? Ou seja, saqueavam Judá. Então, Judá vivia toda essa situação. E aí a gente fica pensando, existe um texto na Bíblia em que mostre o surgimento dessa esperança messiânica? Bom, aí a gente se chega para o texto de Gênesis 49, 8 a 12. Gênesis 49, de 8 a 12. Gênesis 49, de 1 a 28, é uma coleção de ditos tribais. Em termos do texto bíblico, da narrativa bíblica, ele é apresentado como as últimas palavras de Jacó, a bênção que Jacó, no seu leito de morte, deu aos seus 12 filhos, não é? E ele vai chamando cada um dos filhos e dando uma bênção. Só que, em primeiro lugar, esse texto, ele não é bênção. Eles são uma espécie de provérbios, de falas oriundas nas tribos. Esses textos, eles não são dirigidos a pessoas, mas às tribos, a grupos tribais, a grupos de pessoas, e não a indivíduos como tal.
E esses ditos tribais, esses provérbios, essas falas tribais, elas têm uma característica literária muito interessante, ou, aliás, duas características. Eles são compostos ou através de comparações com animais. Então, Judá é um leão, Dan é uma serpente, tem um que é comparado a um jumento, tem outro, se não me engano, Simeão e Levi são como um touro, né? E existe, então, várias comparações. Benjamim é um lobo, se não me engano. Então, existe essa comparação com animais. Ou, então, existe uma... Zebulon é um porto. Zebulon é um potro, né? Porto. Porto. Não, aí é porto. Aí já é outra coisa. Mas existem vários desses ditos, dessas bênçãos, né? Que são comparações com animais. E a outra característica, essa não dá para ver no português, é um jogo de palavras com o nome da tribo. Isso se dá no hebraico. Por exemplo, o de Gad, a primeira frase de Gad é alguma coisa mais ou menos assim: Gad, Gadad, Gadot. Né? Faz uma brincadeira com o nome da tribo. E no texto a respeito de Judá, que é Gênesis 49, 8 a 12, nós encontramos, então, não um, mas quatro ditos tribais. Né? O primeiro está no versículo 8, em que fala que Judá colocaria a mão na nuca dos seus inimigos, que os seus irmãos se curvariam a ele, né? E que até o seu pai o respeitaria, o obedeceria. O segundo desses ditos tribais faz uma comparação de Judá com um leão. Um leão que toma a presa e leva para o alto, onde consome o saque, né, a presa. No versículo 10, tem o centro desse texto, a parte mais interessante, que é quando fala a respeito da vinda de uma pessoa, né? E esse texto ele é tão significativo que o autor usa uma palavra que não aparece mais em lugar nenhum. Nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. Em nenhum texto hebraico. Inclusive, a partir disso, vários textos, né? Inclusive a Bíblia de Jerusalém faz isso, vários textos, eles fazem uma correção do hebraico, né? Eles usam justamente a crítica textual que a gente viu lá na aula de exegese, em que, em vez de a palavra que está lá em hebraico é Shiló, né? E eles pegam e separam essa palavra em Sheló, né? Sheló poderia ser traduzido como o que é seu, o que é dele. Né? Então, eles dizem, em vez de seguindo o Almeida é literal nisso, e o Almeida diz, até que venha Shiló. A Bíblia de Jerusalém coloca, até que venha o que é seu, o que lhe pertence. Né? Só que se a gente pega esse procedimento, e a gente vai, tudo que aparece, todo texto que a gente não consegue
traduzir a gente vai corrigir assim, trocar por aquilo que a gente entenda, então a gente pega e faz o que quiser com a Bíblia, né? Porque aí pega qualquer texto, corrige, troca a palavra, corta, junta, né? Faz qualquer miscelânea que eu tenho direito a isso. E o fato é que existe um texto acádico, mais ou menos dessa época, numa região próxima lá de Judá, em que aparece um personagem chamado Selu, que seria muito próximo ao Shiló. E esse Selu, ele é uma espécie de líder tribal, de príncipe, mas não um príncipe dentro da estrutura monárquica. Ele é um príncipe num sistema tribal, numa liga militar, numa espécie de... como é que é? De grupo mercenário, de grupo militar, paramilitar, independente, uma coisa assim, não é? Isso, então, está muito parecido com aquilo que o texto mesmo fala, até que vem Shiló, e a ele a obediência dos povos. Ou seja, o texto de Isaías 49, 10, ele se refere a uma pessoa, a esperança pela vinda de um líder que conduziria o povo a uma série de situações. Que situações são essas? Segundo o versículo 8, é o domínio sobre as outras tribos de Israel, os irmãos, né? E também os inimigos, porque fala ali, a tua mão estará na nuca dos teus inimigos, né? É pegar o cara pelo cangote, assim, né? É ter a dominação dos inimigos. Depois, o versículo 9 fala sobre o saquear os vizinhos, né? Para a gente hoje, a gente pensa o saque como roubo. Mas dentro daquela sociedade, daquela estrutura social, o saque era uma forma legítima de angariar alimentos e riquezas, né? Angariar os víveres, certo? A partir do versículo 10, fala então da vinda desse ser, e no versículo 11 e 12, fala da abundância agropastoril. Fala que ele teria os olhos vermelhos de vinho. Isso não quer dizer embriaguez, mas quer dizer que se consome bastante vinho, há vinho em abundância. E os dentes brancos de leite, ou seja, tem abundância de vinho e de leite, da produção agropastoril, né? Então, havia em Judá a esperança pela vinda desse Messias. E o interessante, o importante nessa história, é ver que realmente na história de Judá surge um primeiro Messias, que é Davi. Esse Davi vem corresponder exatamente às esperanças messiânicas. Não é Davi que estabelece o que o povo deveria esperar, mas as esperanças são catalisadas na pessoa de Davi. E vocês vejam, tem uma série de outras características sociológicas, né, perceptíveis nos movimentos messiânicos que eu não citei aqui. Eu convido vocês novamente a comprar meu livro e ler, que vocês vão perceber. Brincadeirinha, pessoal. Pode doar, Só não pode professor. xerocar que é plágio.
Tem uma doação aí, não, professor? Lembre-se que eu sou professor de Antigo Testamento. Antigo Testamento é coisa de judeu. Judeu não dá nada, vende baratinho. Certo? Mas existem uma série de outras características a qual Davi corresponde exatamente, a qual se estabelece, são bem claras lá na história de Judá e no movimento de Davi. Mas é interessante que Davi vem exatamente fazer isso. Ele vem o quê? Ele junta um exército de mercenários à volta dele, né? Soldados que são pessoais dele, não são nem soldados de Judá nem de Israel. Ele junta lá um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas sai saqueando os vizinhos de Judá. E é interessante que mesmo quando Davi trabalha para os filisteus, ele não saqueia as vilas de Judá. Pelo contrário, quando ele saqueia um outro povo, ele ainda reparte o despojo com os judaítas. Esse Davi, então, se torna o primeiro Messias, aquele que consegue estabelecer o poder sobre os povos vizinhos e também, ou principalmente, sobre os irmãos, as outras tribos de Israel. É lógico que quando Davi ascende à monarquia, ascende ao trono e deixa de ser esse guerreiro para ser um monarca, ele vai entrar em decadência. Isso vai aparecer na história de Davi. Mas essa marca messiânica, essa esperança messiânica é tão forte, e isso é também uma característica do messianismo, que mesmo quando o Messias morre ou o Messias some, a esperança messiânica não desaparece. Ela persiste e sempre se espera pela volta do Messias. Por exemplo, se alguém vai lá na região do Contestado, lá em Santa Catarina, até hoje vai encontrar gente esperando pela volta do monge, né, do Beato João Maria. E isso é característico dos movimentos messiânicos. E, mesmo depois que Davi morre, a cada ascensão de rei, em Judá principalmente, se espera pela vinda de um novo Davi, de um novo Messias. Tanto que quando o livro de Reis, né, quando vai avaliar os reis de Judá, o livro de Reis coloca assim: fulano viveu tanto tempo, governou durante tanto tempo, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi é sempre o parâmetro de comparação para os reis de Judá. Por quê? Porque ele se estabelece como ele é, né, o Messias que se espera que volte a cada novo rei que se levanta em Judá. E assim nós vemos, né, o importante nesse estudo que a gente quis ver é que nos ditos tribais, lá de Gênesis 49, de 8 a 12, eles demonstram o surgimento de uma esperança messiânica no meio de Judá, num tempo anterior à monarquia, anterior a Davi, e que vai fazer com que Davi, né, vai produzir Davi como um primeiro Messias de Israel, que vai corresponder, atender a essas esperanças, e vai fazer o quê? Com que a cada rei se espere pela volta de Davi.
essa esperança é tão forte, é tão característica, que até mesmo um dos títulos messiânicos usados no Novo Testamento para se referir a Jesus é Jesus, filho de Davi. As genealogias de Jesus fazem questão de colocá-lo na linhagem de Davi, né? Como o legítimo ocupante ou legítimo dono do trono de Jerusalém. Então, a gente vê que esse messianismo que percorre todo o Antigo Testamento tem origem lá em Judá, lá na tribo de Judá, na sua formação. E da formação num povo oprimido, num povo em anomia, ele é transferido para a monarquia, mas ele não perde o caráter popular. Por exemplo, Miqueias, quando vai falar do surgimento do Messias, da vinda do Messias, ele vai falar da vinda do Messias a partir de onde? A partir da vila de Belém Efrata. O que era Belém? Belém era uma cidade satélite de Jerusalém. Era uma periferia de Jerusalém. Era como as cidades aí à volta das grandes cidades que a gente tem hoje. Ela ficava próxima de Jerusalém, mas lá moravam os trabalhadores, as pessoas de classe baixa que trabalhavam em Jerusalém e viviam ali em Belém. E era sede de um movimento camponês muito forte, né? A gente vê Davi sendo oriundo dali de Belém, e a gente vê também essa cidade como pano de fundo para a história de Ruth. Isso em tempos mais tardios, né? E então, pessoal, além da chamada que todo mundo chega aqui e coloca, põe presença para mim, põe presença para mim, põe presença para mim, que é muito menos importante do que a matéria que eu estou passando, certo? Além da chamada, alguém tem alguma pergunta? Além do bonequinho aí que o Oséias fica colocando em frente da câmera? O professor, Pois não? não é rápido. Esse livro do senhor ainda tem lá na FATIP? Tem sim. Tá. Professor Bailão, Sim. eu pensei que esse verbete aqui do livro, do dicionário teológico Verbete? brasileiro, da haste, era você que tinha escrito sobre messianismo. Mas é Oneide Bobsin. Não é você, eu pensei que fosse você. Não. Você escreveu o verbete, né? Eu escrevi do dicionário, tem acho que uns dois ou três aí que são meus. Mas Certo. eu não escrevi sobre messianismo, porque o verbete aí sobre messianismo é sobre o messianismo atual. Sei. São os movimentos messiânicos do século XX, né? Coisas assim. E eu escrevi sobre a partir deles, retroagindo ao messianismo antigo. Certo. Mas eu vou adquirir seu livro lá na FATIP ou lá na Fonte Editorial. Não, adquire na FATIP, é melhor. Na FATIP é melhor. Tá bom, beleza. Se a Arlete já tiver vendido todos os que estavam lá, vocês esperem que eu levo mais. Beleza. Eu aviso. Tá bom. Falou. Obrigado. Professor, o Roberto fez uma pergunta no chat. Eu não vi. O que ele perguntou, Roberto?
sobre os nomes de cada tribo com referência aos animais. Como assim, Roberto? Explica melhor essa sua pergunta. Não estou entendendo. Professor, você tem Então, professor, boa noite. Boa noite. Então, que o senhor citou aí o nome dos animais, as tribos, os filhos de Jacó. Queria saber se tem alguma coisa, alguma fonte assim que possa ser indicada para nos ajudar aí. Não, a fonte seria a própria Bíblia. Esse texto de Gênesis 49, 1 a 28, nesse texto, aparecem os ditos tribais, em que as diversas tribos são comparadas a alguns animais. Essa comparação ela é tão forte que ela se tornou um símbolo da tribo mesmo. Quando, até hoje no judaísmo, né, eles usam esses símbolos para se referir às tribos. Se você pega, por exemplo, o livro As Tribos de Yahvé, do Norman Gottwald, ele na capa tem uma série de selos, né? São desenhados, mas a partir de selos antigos. E nesses selos estão exatamente esses símbolos das tribos. Também um pintor judeu, Lazar Segal, ele pintava muitas coisas da história judaica, e ele pintou um quadro de cada tribo. E ele pintou exatamente esses símbolos das tribos, esses mesmos símbolos. Então, talvez a melhor fonte seja exatamente Gênesis 49, 1 a 28. Professor, Sim, Lucas. quando o senhor fala aqui que Judá não teve juiz, se Sim. o senhor puder falar um pouco melhor a respeito de Otoniel, que para mim na leitura não ficou muito clara essa questão. É que Otoniel ele não é exatamente um juiz. Otoniel ele é um conquistador. Ele está muito mais para o período da conquista da terra do que para o período posterior, né? A gente vê que, por exemplo, teve alguns personagens que lideraram o povo naquilo que foi o assentamento na terra, a conquista, né? Enfim, Josué, Caleb, e Otoniel foi um desses. Ele está muito mais para esse período de conquista, de estabelecimento na terra, do que propriamente para um período posterior. Se a gente lê o livro dos Juízes, a gente vê que a história dos juízes elas têm um ritmo bem cíclico e bem determinado. Israel estava em paz, aí passou a adorar outros deuses, aí foi dominado por um outro povo, aí clamou a Yahvé, Yahvé levantou um juiz que os libertou e eles voltaram a ficar em paz. E aí depois eles voltam a adorar outros deuses e voltam a cair de novo, né? Nesse ritmo cíclico, Otoniel não se enquadra, porque ele se enquadra num período de conquista da terra e não propriamente de julgar o povo, ou do povo já estabelecido ali na Palestina. Tá, entendi. E nessa parte aí da conquista da terra, como que a gente casa isso com a formação de Judá? Seria a tradição que parte do Sinai, que estaria ligada ao Êxodo? Não, o Êxodo é norte. O Êxodo é israelita. Tá. Né? A formação de Judá ela é muito interessante. Eu acredito que Judá se forma a partir do grupo calebita. E um grupo que não entra com Benjamim. Ele entra a partir do sul, a partir de Cades Barneia.
Na verdade, eu acho que Judá e Israel eram povos completamente independentes. E o que os agrega, o que vai reuni-los, né, são duas coisas. Primeiro, a estrutura tribal da sociedade, né? E segundo, e talvez esse seja o principal elo, é o javismo, né? Mas isso já num momento um pouco mais adiante, já no momento da terra estabelecida, deles estabelecidos na terra, alguma coisa desse jeito. Uhum. Então, mas o javismo vem da tradição do Sinai. Mas o Sinai também é nortista. É porque aqui no livro o senhor cita a tradição do Sinai como uma das formações de Judá. Ou eu Sim, entendo errado. porque o javismo penetra em Judá, Uhum. né? A tradição do Sinai, ela, na verdade, ela é uma tradição independente da tradição do Êxodo, né? Sinai é uma coisa, o Êxodo é outra. A tradição do Sinai, ela foi inserida na tradição do Êxodo. Mas ela, justamente, ela traz o javismo, né? E a gente vê, talvez, o javismo mais primitivo no Cântico de Débora, que, por sinal, é talvez o texto mais antigo do Antigo Testamento. É o Yahvé que vem de Seir, que passa pelos campos de Edom, e ele vem cavalgando as nuvens e trazendo a chuva e a tempestade. Né? É o Yahvé de Sevaot, inclusive. E esse javismo, eu acho que ele vai agregar tanto Israel quanto Judá. Entendi. Nessa linha aí de Israel e Judá serem independentes e foram unificados em Davi, Saul teria sido rei só do norte, então. Não, Saul foi rei só do norte. Isso é claro. A gente só vê Saul uma vez na região sul. É quando ele vai perseguir Davi e ele vai lá para as cavernas lá e tal, né, de En-Gedi. Fora isso, Saul fica o tempo todo no norte. Entendi. Tanto que quando Saul morre, os homens de Israel fazem o filho dele de rei, Sim. Esbozete, né? E os homens de Judá fazem Davi, e não tem conflito nenhum a princípio ali, né? Depois, quando Esbozete morre, que não tem mais ninguém na casa de Saul para ser rei, aí os homens de Israel vêm a Davi e pedem para ele ser rei junto. E Davi, com uma estratégia assim, extremamente inteligente, o que ele faz? Ele vai e conquista Jerusalém para ser a capital. Por quê? Primeiro, Jerusalém era uma cidade neutra, não era nem de Israel nem de Judá. Ele conquista Jerusalém com o seu exército pessoal, com os mercenários dele, não com o exército dos homens de Judá ou dos homens de Israel. Por isso que ela é a cidade de Davi. Porque ela é de Davi e da sua descendência. E aí ela se estabelece como um ponto de equilíbrio entre Israel ao norte e Judá ao sul. Ela não é nem de um nem do outro. Ela é de Davi. E ali ele estabelece o seu poder. Legal. Mais perguntas, pessoal? Bom, se vocês não têm mais perguntas, deixa eu refazer a chamada aí, que senão vai ter uns caras que vão dar luz. Vamos ver aqui.
Daniel faltou. Everton faltou. Flávio desistiu. Leandro tá aí? Sim. Márcio tá aí? Presente, professor. Presente. Roberto tá aí? Presente. Wellington tá aí? Cadê o Wellington? Cadê o Wellington? Tá aí. Ele está presente. Presente, Oh. professor. Travou aqui. Aí Tá tá aí, ó. bom. Então tá bom. E eu? E João Você Dias? a gente não conta. Meu zebra. Você já estava aqui presente, rapaz. Ah, certo, João beleza. Araújo já estava aqui presente. Beleza, obrigado. Não, Um que é isso? Tá abraço, com pressa, Zé? Tá. O Zé tá com Valeu, pressa. Ele tá... professor. Obrigado. Tá. Fala, Então, mestre. pessoal. Obrigado, professor.